No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a final das eliminatórias e a final da data FIFA. Até que fim vai ter jogo novamente dos times que a gente gosta de assistir a jogar. Vai ter também comentários falar sobre essa horrível eliminatória do Brasil em um contexto geral e também sobre o jogo do Brasil contra a Bolívia no último jogo das eliminatórias que decretou tanto a Bolívia, né, que foi para a repescagem, quanto também o Brasil, que se classificou em quinto lugar nessas eliminatórias. Confesso que eu nunca tinha visto uma campanha tão feia do Brasil quanto essa que teve nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E meus queridos amigos, começando a falar sobre o jogo, né? O jogo acho que não tem muito o que falar em si. Foi um jogo ok, né? Um jogo que eu imaginei que fosse que ia acontecer, que o Brasil não ia impor muito jogo por conta da altitude, né? Todo mundo fala da altitude. Enfim, realmente pareceu ser um jogo assim um pouco complicado para alguns jogadores, mas no geral foi isso. Alguns jogadores também foram mais para testar. Eu acho que até pega mal, né? Porque querendo ou não, é um jogo que um camarada não está acostumado a jogar. Ele vai jogar na altitude, vai, desculpe o palavreado, mas vai se lascar, vai se fuder lá, para no final ter que mostrar alguma coisa pro Ancelotti, né? E o Brasil começou perdendo logo no primeiro tempo. Teve aquele pênalti marcado a favor da Bolívia, né? Que o Bruno Guimarães cometeu dentro da grande área. Eu não achei pênalti, né? Mas eu não sou árbitro, então não sou eu que vou opinar sobre a marcação de pênalti. Mas eu não achei pênalti. Mas qualquer toque na área é possível de revisão, né? E foi o que aconteceu. O VAR chamou, o juiz foi dar uma olhada lá e marcou o pênalti para o Brasil. Mas, diante disso, vamos falar quais foram os jogadores que realmente, entre aspas, assim, estrearam com o Ancelotti. Teve muita mudança. Eu tô aqui com a formação do Brasil aqui no SofaScore para dar uma revisada para falar com vocês. O Luiz Henrique começou jogando, né? Eu vou começar primeiro pro ataque para falar. O Luiz Henrique começou jogando. No jogo passado foi o Estevão que começou como titular, mas eu acho que o Luiz Henrique merecia começar como titular por conta de que ele foi um jogador que realmente, quando entrou no segundo tempo do jogo do Brasil, ele mudou o jogo contra o Chile, né? Teve duas participações claras assim nos gols que teve no Brasil no segundo tempo. E jogando de 9 teve o Richarlison dessa vez. Caio Jorge foi desconvocado, né? Porque estava com uma lesão, teve uma lesão, se não me engano, no treino do segundo jogo para essas eliminatórias. E o Samulino também jogou. Samulino entre nós aqui. Eu não entendo porque ele foi convocado. Sejamos bem sinceros. Muitos outros jogadores, não só no futebol brasileiro, quanto também mundial, eu acho que jogaram para ter mais motivos para ser convocado do que o Samulino. Aí os flamenguistas vão ficar puto da vida agora, né? Mas é realidade, cara. Tipo, a gente sabe que o Flamengo tem uma influência tão grande que acaba mostrando um jogador diferente de como entre outros. Bruno Guimarães, para mim, foi o único que entre aspas, o titular da formação do Ancelotti. Teve o Andrei Santos e o Paquetá. O Paquetá flutuando ali 1 hora de 10, 1 hora de meio campista e assim por diante. O Andrei Santos, para mim, fez um jogo ok, né? Foi um jogo que eu imaginei que ele fosse ser um cara muito mais chegador do que um cara cabeça de área do que o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães é um cara mais mordedor e assim por diante. Na linha defensiva foi totalmente diferente, começando com o Vitinho na lateral direita, Caio Jorge na lateral esquerda, não, perdão, Caio Henrique, Alexandre Ribeiro, né? Para mim eu acho que é um cara que merece a convocação. Esse jogo assim, eu não vou falar muito dele, né? Porque é um cara que vem da Europa, tem um costume totalmente diferente de futebol para jogar na Bolívia, porra, é sacanagem. E o Fabrício Bruno, de titulares ali a gente só tira tanto o Bruno Guimarães
quanto o Alisson. E o Luiz Henrique possa ser que seja um titular futuramente. Diante disso, o resto do time foi praticamente o Ancelotti com certeza deve ter visto para tentar ver a entrega de cada um, né? Era um jogo desculpa. Era um jogo mais para testar jogador também, né? Ele havia falado isso na entrevista coletiva. Lembrando que o Ancelotti aí não vai ter muito tempo de treino para conhecer jogo. Eu acho que para mim o Ancelotti já era para estar testando jogadores que ele pensa para a Copa do Mundo, né? Porque se eu não me engano ele vai ter só mais 6 amistosos até o jogo da Copa. Então são poucos jogos para definir o seu time ideal, né? Não vamos comparar com uma Espanha da vida, né? Que os caras já cresceram jogando juntos, então é totalmente diferente. É muito mais pensando numa questão compacta sobre seleção. E no final das contas o jogo foi isso, né? Não teve muita participação do Brasil. Teve depois entrada de alguns jogadores, mas não é muito o comentário. O comentário ainda desse vídeo é para falar sobre quão horrível foi as eliminatórias do Brasil, né? O Brasil que teve 4 mudanças de técnico, terminou com seu quarto técnico nessas eliminatórias. Começou com o Ramon Menezes, depois foi o Fernando Diniz, depois foi, acho que não é Ramon Menezes o nome do camarada, mas é Ramon, se eu não me engano. Aí teve o Dorival Júnior depois, que para mim já era para ter sido demitido no final da Copa América, mas ainda teve uma perca ainda de alguns meses, até demitiu o Dorival Júnior. E agora o Mister Ancelotti, ou Ancelotti para alguns. Diante disso, o Brasil teve uma classificação, digamos assim, vergonhosa, né? O Brasil ficou abaixo de Argentina, que terminou em primeiro lugar, Equador em segundo, Colômbia em terceiro e Uruguai em quarto. Diante disso, vale ressaltar que Colômbia é um dos que mais tem um trabalho assim bem estruturado, né? Entre outros aqui, o Uruguai também, só que acaba tendo algumas turbulências nesses últimos jogos, parece com o técnico. E a Argentina também, que parece que não é bem estruturado, todo mundo fala isso, mas o time joga com raça e pelo Messi, né? Vale ressaltar isso. E o Equador que fez, para mim, uma excelente eliminatória. Eu gostei de ver alguns jogos do Equador, dei maior valor. Bolívia terminou na repescagem e Paraguai classificado. Da América do Sul foi esses 6 que eu falei, Bolívia e repescagem. Venezuela ali que estava brigando para ter uma possível chance na repescagem, não deu muito certo. E Peru e Chile foram outros que para mim foram um dos piores também, terminaram desclassificados. E isso, cara, reflete bem do que foi a administração do antigo presidente da CBF, né, o Edinaldo, que vale ressaltar que não estava nem aí para a questão da instituição em si, ele só estava se preocupando mais com como é que a mídia ia enxergar ele, né, e também se manter no cargo do que qualquer outra coisa do tipo, e terminou desse jeito na seleção. Para mim a seleção não é minimamente favorita. O Ancelotti vai ter muito trabalho nessa Copa do Mundo, acredito eu. Mas, levando em consideração a equipe e tudo, vale ressaltar que o Chelsea da vida que jogou o Mundial de Clube, eu sei que é totalmente diferente, os caras se conhecem muito lá. Mas ninguém dava nada e deu tudo, né? Deu tudo certo. A Argentina também da vida na última Copa. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver se Neymar vai voltar, tem Vinícius Júnior também, Rodrigo, tem outros jogadores. Para mim, já está definido a linha defensiva do Brasil, né? Tanto com goleiros quanto com zagueiros. Eu acho que laterais fica uma dúvida ou outra. Meio campo pode ser que mude alguma coisa. No ataque, é isso aí, vamos ver como é que vai ser. Algumas pessoas realmente, a gente acredita que vai estar na Copa, a não ser que se machuque, né? Mas vai estar na Copa do Mundo. E é isso aí. Comente aí embaixo o que você está achando da seleção do Ancelotti, né, do Mister. Quais são suas ideias. Perdão, suas ideias. E também como é que o Brasil
pode trabalhar até a data da Copa do Mundo. Tamo junto, até mais, tchau.